Bom, pessoal, é um prazer ter todos vocês aqui. Parece que foi sincronizado, a apresentação acabou, o vídeo de apresentação acabou, agora são 7h30, então bem-vindos ao nosso webinar de Scrum, com nossa Scrum Master, a Kênia. Ela é especialista em Scrum, ela vai falar um pouquinho sobre ela. Então aqui eu vou apenas compartilhar a minha tela para começar a apresentação, uma apresentação rápida para vocês, ok? Então, compartilhando a tela, 1, 2, 3, pronto, compartilhado. Então tá, vocês viram agora há pouco o vídeo da empresa, a ITS, ela é uma empresa que trabalha com soluções tecnológicas para ambientes corporativos. Meu nome é Thiago Bueno, eu sou o head do marketing aqui do Grupo ITSS. O Grupo ITSS é o grupo no qual a ITS é uma das empresas participantes do grupo, beleza? Nós somos compostos por 3 empresas: ITS Tecnologia, que é referência em consultoria SAP no Centro-Oeste, na região aqui nossa do Centro-Oeste, e como vocês viram, temos algumas outras soluções, fábricas de software, nós temos soluções de cloud computing, dentre demais soluções que vocês viram no vídeo de apresentação. A Active, que ela trabalha com qualidade e performance organizacional, né, especialista na área de qualidade, com software para a área de qualidade, e a HasLife, que é especialista em tecnologia para a área da saúde. Alguns dos nossos clientes, a gente tem clientes no Brasil inteiro e na América Latina. Alguns de vocês que estão aqui podem estar nessa lista, alguns de vocês também que ainda não nos conhecem. Vendo essa lista, vocês vão conhecer que a gente tem uma ampla atuação no mercado nacional e até internacional da América Latina. Conosco está a Kênia Reis, ela é analista de projetos da ITS, Master, ela é Scrum Master nossa conosco, tem até certificação, e o webinar de hoje vai falar sobre como utilizar os métodos ágeis para conquistar uma alta produtividade diária, sobre Scrum. Então, pessoal, o interessante desse webinar, é principalmente nesse nosso momento, que a gente está num momento difícil, que mudaram as formas de gestões e as ferramentas de gestão. Então, o Scrum ela é uma ferramenta que eu até comecei a utilizar com a minha equipe e que está sendo bem produtiva nesse ambiente de home office. Deve estar todo mundo em casa, né? Aqui eu estou fazendo meu primeiro webinar de casa e é o 7º webinar da ITS Tecnologia. Agora eu vou passar a vez para a nossa especialista Scrum Master grande Kênia. Kênia, pode falar um pouquinho, eu já gastei um bom tempo falando e apresentando. Vamos lá. Obrigada, Thiago. Primeiro, eu quero agradecer aqui já a participação de todos, o interesse de todos no assunto, e dizer que para mim é uma grande satisfação poder estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência aí com vocês, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Conseguem ver aí a apresentação? Ainda não foi compartilhada. Espera aí. Não. Espera aí que eu ainda estou apanhando aqui da ferramenta, né? Clica no botão... Vou começar de novo. Tá, beleza. Aqui, tem que achar a telinha. Pronto. Isso, agora estou vendo a apresentação. Agora deu certo. Agora deu certo. As dificuldades do home office, né? E então, hoje em dia as pessoas estão aprendendo, e o webinar é quase como isso. Eu ultimamente vejo muita gente apanhando as ferramentas web, mas vamos lá, eu acho que
a gente utilizar nossas ferramentas web com o Scrum vai fazer nossa produtividade voar. Com certeza, com certeza. Bom, falando um pouquinho aí da minha trajetória, eu já completo 19 anos de experiência na área de TI. 6 anos deles foi como desenvolvedora, 5 anos como analista de requisitos, e já completo 8 anos na gestão de projetos. E sou especialista, né, pela Unianhanguera em gestão de software, especialista também em gestão da inovação pela Escola Politécnica da USP e PSM1. Eu também gosto sempre, quando eu vou me apresentar, não só falar das minhas conquistas como profissional, mas também falar que eu sou filha do Odonel, da Divina, que eu sou irmã da Kellen, que sou esposa do Flávio, que sou mãe da Luísa e do Lucas, e que são essas pessoas que, de alguma forma, influenciaram em todos os passos da minha carreira, em toda a minha trajetória, seja profissional ou pessoal. Só retomando um pouquinho aí o tema do nosso webinar de hoje, né, como utilizar métodos ágeis para conquistar uma alta produtividade diária. Se eu puder resumir essa apresentação e talvez responder a esse título aí, já de forma imediata, eu falaria para quem é gestor, para quem é Agile Coach, para quem é Scrum Master, gerente de projetos, eu diria, dê propósito para o seu time. Eu acho que isso é bem forte, e aqui a gente vai ver, através do Scrum, pelo menos é essa a minha proposta hoje, como que a gente pode dar propósito para o nosso time de uma forma embasada em técnicas, né? O Scrum é só um dos métodos ágeis que existe, né? Nosso tema nosso título é bem amplo, que são métodos ágeis, mas a gente vai falar aqui hoje bem específico de Scrum, e aí num contexto geral, o conceito geral, até pelo Scrum.org, né? É o que está nesse slide aí, que o Scrum é um framework para manter, gerenciar e desenvolver projetos complexos. E quando a gente fala em projetos complexos, a gente não está falando restritamente de software. O Scrum, métodos ágeis e outras abordagens de uma linha mais enxuta vem sendo utilizado em várias áreas, isso é de conhecimento de muitas pessoas, né? Inclusive até mesmo na gestão de RH, embasamento de pesquisas, enfim, o Scrum como método de gestão tem sido difundido em várias áreas, não somente de software, apesar dele ter começado, né, no desenvolvimento de software, mas ele já abrange outras áreas aí, inclusive de pesquisas. E também, quando a gente fala em Scrum, eu acho muito importante a gente falar o que o Scrum não é, para que a gente possa reforçar o entendimento do que ele é verdadeiramente. O Scrum não é um processo, ele não é uma técnica e não é um método definitivo, pronto, né? Ele não é. Ao invés disso, ele é um framework dentro do qual você pode empregar vários processos ou técnicas. Eu quando vou explicar o Scrum, eu gosto, quando eu falo da questão do framework, e normalmente o meu público-alvo, né, normalmente são pessoas que estão ligadas a desenvolvimento de software, então eu sempre gosto de fazer uma analogia com os frameworks que são utilizados para desenvolvimento, né, que é uma forma mais simples que as pessoas podem entender. Então, por exemplo, lá na ITS, a gente utiliza como framework o Spring Boot, né, para a linguagem Java.
E nesse Spring Boot eu posso acoplar vários tipos de APIs, né, de plugins, para fazer com que isso faça mais sentido no meu contexto de implementação. A mesma coisa aqui se dá no Scrum. Então, eu não necessariamente, por exemplo, que é um mito que muitas pessoas levam quando se fala de Scrum, por exemplo, a questão de uso de histórias de usuários para especificar requisitos. Isso não é uma regra, isso não está escrito no guia do Scrum. Por exemplo, na ITS a gente usa descrições de caso de uso, no formato de caso de uso. Eu não preciso necessariamente fazer estimativas de planning book. Eu posso utilizar outros tipos de estimativas, como pontos de função, ou mesmo estimar em termos de horas, enfim, aquilo que faça sentido no meu contexto. Mas algumas coisas são fundamentais quando a gente fala em Scrum, e isso é muito bem delimitado pelo guia do Scrum. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje no webinar, que é a nossa proposta aqui de hoje. Vocês estão me acompanhando bem? Até aqui? Tudo certo? Acompanhando bem. Sim, Tranquilo? isso mesmo. Olha, aqui o Rogério, ele falou que temos uma turma de administração de empresas da Uni Evangélica participando. Olha que legal. Olha que bacana, bacana. E como bem disse aí o Tiago, né, na abordagem dele logo inicial, ele já mostrou, né, por exemplo, o Scrum sendo utilizado na área de marketing. Isso é bem comum, né, é algo bem comum, o marketing nas atividades deles bem dinâmicas, o Scrum faz todo sentido, né. Esse é um desenho gráfico que representa o framework do Scrum, é bem conhecido, né, é um desenho bem difundido. Esse desenho foi tirado diretamente lá do site do scrum.org, e aí ele mostra uma relação entre eventos, os artefatos, né, e os principais papéis que acontecem aí no Scrum. Vamos falar um pouquinho aqui mais detalhado. Bom, ainda em um conceito geral, e aí eu não vou me aprofundar muito aqui nesses conceitos, eu vou convidar vocês para depois fazerem aí o download do guia do Scrum, que eu acho que é muito, muito válido a leitura. Mas eu quero ressaltar aqui que o framework do Scrum, ele é fundamentado por 4 itens, né? Que constrói esse framework, que são os eventos, os papéis, os artefatos e as regras. Os eventos, que a gente viu bem nesse desenho aqui, como eles acontecem, né? O sprint, que basicamente é um container para todos os demais eventos, né? O planejamento da sprint, a reunião diária, a revisão da sprint, a retrospectiva da sprint, os papéis do Scrum Master, dono do produto, o time de desenvolvimento, né, que é quem realmente executa todas as funções, os artefatos, que dão transparência aí a toda a trajetória de execução, que é o backlog do produto, o sprint backlog, a definição de pronto, né, o incremento propriamente dito, que é o entregável, e as regras que norteiam todos os outros demais, que norteiam os eventos, que norteiam os papéis, que norteiam os artefatos, e aí existe uma série de regras que o guia nos apresenta, entre elas, por exemplo, a questão do time box, né, que são os tempos limites das reuniões e nos incentiva para que a gente aprenda a trabalhar dentro desses limites, por exemplo, a reunião diária, que tem um tempo máximo de 15 minutos, ela é diária, mas ela é um tempo muito curto, no mesmo local, para que tenha uma certa estabilidade, né, em relação ao contexto. Então, assim, existe uma série de regras lá, eu convido vocês, no final dessa apresentação, a gente vai deixar alguns links aí, eu convido vocês a fazerem o download do guia do Scrum, lá no site do scrum.org. É um guia extremamente enxuto, de 20 páginas, que você lê em um dia,
E já nas primeiras páginas, né, os fundadores aí do Scrum falam, é algo simples, né, até pela quantidade de páginas, você vê que é simples, mas é muito difícil de ser dominado. E aí, quando a gente começa a ler, começa principalmente a vivenciar o Scrum, a gente entende essa questão do que é difícil de ser dominado. Vamos seguir aqui, então. Esse título, né, o que é fundamental quando se fala de Scrum, eu coloquei esse título aqui, e aí é uma visão muito pessoal minha, do que eu acumulo aí de experiência, é claro que embasada, né, em leituras, e principalmente pelo guia, e eu quis deixar para vocês aí essa minha visão do que é fundamental quando a gente fala em Scrum. E na minha visão, em primeiro lugar, né, que todas as nossas ações, quando se fala da gestão ou da construção de um produto complexo, ou manutenção de um produto complexo, é que todas essas ações sejam sustentadas pelos 3 pilares que justamente fundamentam o Scrum, que é a transparência, a adaptação e a inspeção. Eu penso que esses pilares são muito fortes, muito bem embasados e realmente dão sustentação para que a gente consiga construir as coisas de uma forma muito assertiva. Transparência na forma de lidar com os problemas com o time, transparência nos acordos comerciais, a questão da adaptação, né, que quando a gente fala em mudanças, o Scrum fala muito sobre isso, né, até mesmo uma certa visão de resiliência em relação à mudança, e a inspeção. A inspeção não só por parte do gestor, mas por parte de todos que fazem parte desse time Scrum, né, todos comprometidos com a qualidade, com a meta, e a inspeção, se isso está no rumo certo, se não está no rumo certo, o cliente também como inspetor diário do que está sendo feito, né, e nos dando feedbacks constantes. Então, são realmente pilares que fazem com que a nossa probabilidade de acerto seja maior. Então, eu acho que todas as nossas ações dentro do desenvolvimento, dentro do percurso de desenvolvimento, sempre devem estar fundamentadas por isso aí, transparência, adaptação e inspeção. E a questão do trabalho colaborativo, né, para que a gente possa maximizar o valor do produto. A questão da diversidade é algo muito falado hoje em dia, e a gente sabe o quanto a diversidade agrega valor. Então, quando a gente constrói um trabalho em conjunto, com certeza será melhor. E o Scrum nos orienta a trabalhar de forma colaborativa e ter abertura nesse sentido, né, para ouvir as diversas partes, principalmente ouvir o cliente. Os ritos aí eu estou falando dos eventos, né, a reunião diária, a revisão de sprint, são fundamentais quando a gente fala em Scrum, a vivência do Scrum. Esses ritos, quando a gente conhece o motivo deles existirem, o porquê deles, a gente vê que eles fazem todo sentido, e aí cabe ao Scrum Master promover e difundir os valores desses ritos, né, mostrar que não é uma simples reunião, que tem muito sentido dentro do propósito de execução. As interações verbais e pessoais, sempre que forem possíveis, né, quando a gente não tiver, talvez, aí trabalhando, né, mesmo que esteja trabalhando remoto, as interações verbais e pessoais também são possíveis, né, mesmo que através de câmeras. Então, isso é muito apoiado em qualquer método ágil, faz muito sentido. E os feedbacks contínuos das partes interessadas, né? A gente está coletando isso para que a melhoria seja contínua. E abordagem incremental e interativa para que a gente diminua os riscos e tenha um aperfeiçoamento melhor da previsibilidade do que pode ou não ser feito, né? Está sempre aperfeiçoando
as coletas de métricas, um sprint após o outro, e dar uma visão aí dos rumos que aquele produto está tomando, se está realmente dentro do que o dono do produto espera, ou esse patrocinador maior aí do produto. A visão interativa, incremental, para quem não conhece, eu acho que é de conhecimento de todos, mas essa entrega parcial, né, mostrar pouco a pouco a produção do produto, né, entregas parciais. E, sobretudo, e esse aí eu acho fantástico, que é a vivência diária dos valores, né? O guia do Scrum traz para a gente esses valores, e esses valores precisam ser vivenciados no time, precisam ser vivenciados com o cliente, que aqui dentro do Scrum é visto como parte da equipe. E esses valores eu acho fundamental, não só para a nossa vivência na construção de software, mas para a vida. A coragem, né? A coragem para encarar os problemas difíceis, as situações que são difíceis, a coragem até para se colocar na posição de um líder, né? Isso também exige coragem. A coragem para colocar a sua opinião, mesmo que às vezes ela pareça, né, muito louca, digamos assim, a coragem para ter comprometimento também com os prazos, que aí está alinhado com um outro valor. A questão do foco, né, e aí o foco, ele é visto em várias coisas do Scrum, em várias áreas do Scrum, a partir por exemplo, do objetivo do planejamento da sprint, né, que precisa ser um objetivo claro, que todos possam entender, e essa busca desse objetivo é contínua em cada dia do sprint, né, isso precisa ser lembrado diariamente. O foco em construir coisas que façam sentido para o cliente, coisas que não serão ditas como lixo, talvez, né, um código lixo, foco de construir algo que realmente gere valor para o cliente. O comprometimento com prazos, o comprometimento com a entrega, o comprometimento em gerar valor para o cliente, o respeito entre os membros da equipe, entre os membros do time, o respeito ao escutar a opinião do outro, ao colocar a sua opinião, né, colocar de forma elegante a sua opinião, o respeito nos acordos comerciais, e a abertura, né, a abertura para saber lidar com as mudanças, saber quando elas fazem sentido ou não, quando a gente precisa, talvez, digamos aí, recalcular a rota, ter abertura nesse sentido, abertura também para escutar a opinião do outro, para analisar uma nova tecnologia que às vezes eu não conheço, que está fora do meu dia a dia, mas que talvez faça sentido, enfim. A abertura faz muito sentido aí em todos os âmbitos. E todos esses cinco valores, eles precisam realmente ser vividos, e eu acho que não só no desenvolvimento de software, mas eu acho que faz muito sentido para a nossa vivência até como pessoas, né? Na minha vida, eu acho que faz muito sentido. Me ouvem bem até aí? Tranquilo? Eu estou ouvindo bem. Tranquilo? Pessoal aí do chat, estão ouvindo bem? Ok. Então, vamos lá. Tranquilo aí? Tranquilo. O pessoal Bom, do chat falou que está ouvindo bem, então vai. Vamos lá. então, tá ótimo. E as vantagens, né? A gente elencou aqui algumas vantagens sobre o uso do Scrum, e algumas coisas aqui a gente vive isso diariamente, e é importante que a gente ressalte. Essa visão de adaptabilidade, né? Por exemplo, a questão das mudanças. De certa forma,
as mudanças, elas são até encorajadas quando a gente fala de uma gestão mais ágil. Encorajadas no sentido assim, se for para a gente mudar, que mude o quanto antes, se isso for, claro, algo que gere valor para o meu produto. Porque quanto antes a gente mudar, menor vai ser o custo dessa mudança, né, do que se eu resolver mudar quando esse produto, por exemplo, já estiver pronto. Então, de certa forma, a gente encoraja essa visão de possibilidades, né, para que a gente chegue em algo que realmente maximize o valor do produto. E no sentido também, é claro, né, que faça sentido dentro de um foco maior. É claro que as mudanças não podem ser qualquer mudanças, né, precisam fazer sentido num contexto geral, num foco que está sendo abordado. O trabalho colaborativo, e aí eu abro essa questão aí do trabalho colaborativo, numa ênfase maior de trazer motivação para o time. Né? A construção de um trabalho colaborativo, na minha visão e na visão de muitos especialistas, gera motivação do time, porque as pessoas se comprometem primeiramente com a meta, eles conseguem observar que eles realmente são parte ativa daquele projeto, né, que a opinião deles é muito importante. A gente mostra, nesse trabalho colaborativo, a construção de uma unidade de propósito, e essa unidade de propósito, que eu havia falado logo no início aí do nosso webinar, é essa unidade de propósito que gera um resultado massivo em termos de produtividade. A gente sabe, isso é também algo muito difundido aí nas pesquisas que a gente ouve em relação à gestão de pessoas mesmo, né, essa geração milênio, que a gente tanto ouve falar, o quanto essa geração é movida por propósitos, né, aquilo que faz sentido para elas, a busca de uma experiência diferente. Então, tudo isso está muito ligado a essa questão de propósito, de objetivo claro, aquilo que faz sentido para mim. Então, isso precisa ser discutido com o time. E aí cabe ao gestor, ao Scrum Master, mostrar valor desse propósito e fundamentar isso da melhor forma possível, mostrando aonde que isso realmente vai gerar resultados, né? Quais são os resultados efetivos daquele trabalho do time. E também, outra coisa que, na minha visão, gera uma motivação interessante, e aí talvez também está até ligado um pouco ao nosso quinto item aí, que é do ambiente inovador, está muito relacionado, né, motivação e ambiente inovador, que é a própria forma de estruturar os times na visão do Scrum, né, essa visão com mais autonomia dos times, e isso é algo, por exemplo, que eu admiro muito na ITS, na forma como, por exemplo, o nosso gestor, o Ezequiel, conduz isso dentro do time. A autonomia é muito fundamentada no nosso time lá da ITS, e os profissionais, né, muito bem capacitados, conseguem fazer seu trabalho de uma forma muito eficiente, gerando resultados que são de êxito, né? E essa busca de autonomia, por exemplo, lá na ITS, ela já é visualizada já no processo de seleção. Então, aí a gente volta a falar de valores, né? Muito mais do que requisitos técnicos, a gente avalia também, e o nosso gestor faz isso muito bem, o Ezequiel, essa visão de potencial, né? De potencial em termos de pessoa, daquilo que a pessoa é capaz de fazer, de se comprometer. Isso gera efetividade, com certeza, para todo um time. A questão do feedback contínuo, o cliente, né, visto como parte da equipe, essa busca de feedback, como eu falei anterior, e aí não é só também o feedback do cliente, né,
a gente tem que estar aberto para o feedback do time como um todo, né, em relação às tecnologias, os desenvolvedores, que são melhor quem pode falar sobre isso. O feedback dos clientes, claro, né, na entrega contínua do valor, se aquilo faz sentido para eles ou não, se é esse o rumo certo do produto que ele deseja. E aí eu quero deixar para vocês uma frase que eu acho fantástica do Jeff Sandler, e eu repito isso constantemente nos meus times, nos times que eu às vezes faço parte, tenho feito parte, né, que as pessoas, o Jeff Sandler, né, para quem não conhece, ele é um dos fundadores aí do framework, do Scrum, que as pessoas, elas não sabem o que elas querem de fato até experimentar o produto. Por isso, então, que a gente fala tanto no Scrum de fazer entregas em termos funcionais o quanto antes. Quanto antes a gente puder fazer entregas do sistema funcionando verdadeiramente, mais rápido a gente vai colher feedbacks efetivos. Muito mais efetivos do que em termos de requisito, muito mais efetivos do que em termos de protótipo. Então, a gente precisa realmente fazer a entrega rápida da funcionalidade de software para a gente colher feedbacks que são verdadeiramente reais, para a gente readequar a rota se for necessário, ou para a gente continuar naquele mesmo ritmo se a gente estiver acertando. Então, isso aí, para mim, é fundamental e norteia todos os meus dias aí em termos de desenvolvimento de software. O foco na melhoria contínua, né, que vem muito aí dos feedbacks, entender que o processo, aliás, qualquer processo, né, a gente não está falando aí só do Scrum, nem só de qualquer outra metodologia ágil, qualquer processo, a gente precisa ter um foco maior de onde a gente quer chegar, e entender que a melhoria, ela é gradual, né, que eu não vou ter, por exemplo, um time autônomo, do dia para a noite, por exemplo, se eu cheguei, digamos, numa equipe hoje, né, e eu não tenho, digamos, confiança, eu ainda não construí uma relação de confiança com o meu time, ou se, por exemplo, eu estou acabando de fazer a seleção de uma pessoa ou de um time, então a relação de confiança, ela é diária, ela é construída pouco a pouco, então a autonomia, consequentemente, ela é construída pouco a pouco. Então, mas a gente precisa ter esse foco, né, de onde a gente quer chegar, para que a gente busque diariamente a melhoria contínua, esteja aberto, esteja ouvindo diariamente todos os envolvidos, todas as partes interessadas, para que a gente evolua todos os dias, sprint por sprint. E aí a retrospectiva do sprint, ela é, para mim, uma das reuniões mais significativas, é claro, a revisão da sprint também, porque a gente colhe os feedbacks do cliente em termos funcionais, mas a retrospectiva nos dá a oportunidade de falar sobre os processos que estão sendo vivenciados, sobre os relacionamentos das pessoas, sobre os métodos, né, que estão sendo aplicados, aí a gente dá oportunidade para as pessoas falarem, para a gente revisar o que está sendo bom, o que está sendo ruim. E, por exemplo, a gente lá na ITS, que a gente trabalha com sprints de 15 dias, então eu tenho uma resposta muito rápida do que está certo, do que está bom, do que está ruim, em 15 dias, né? Então, a gente vê se aquilo faz sentido ou não como time e adequa. Eu não preciso esperar para um planejamento estratégico para mudar uma determinada coisa que não está funcionando, né? Então, escutar o time nessa melhoria contínua, escutar o cliente e estar aberto para melhorar. Isso é fundamental, não só no Scrum, mas em qualquer outro tipo de metodologia. E aí, como eu falei da questão do ambiente inovador, que eu acredito sim que o Scrum fundamenta tudo isso e dá abertura para um ambiente inovador, principalmente porque o Scrum, e acho que boa parte dos métodos ágeis, né, XP, outras tantas aí, o Kanban também, olha muito para as pessoas, né, a gente olha muito para as pessoas. E quem faz a inovação são as pessoas.
Então, no Scrum, principalmente, a questão da felicidade das pessoas é algo levado muito a sério, né? Como que a pessoa está se sentindo em relação àquele sprint, essa sensibilidade que o gestor precisa ter, a sensibilidade do Scrum Master, do gerente de projeto, se for o caso, né? De como que as pessoas estão reagindo a isso, a sensibilidade na escuta da reunião diária, e a reunião diária, a retrospectiva da sprint, a revisão da sprint, que são momentos de introspecção, de aprendizagem, de adaptabilidade, são momentos que dão permissão para que a gente possa dar abertura para o time falar, para falar sobre coisas que fazem sentido ou não em termos do desenvolvimento. E outra coisa, essa questão que eu já falei também, da auto-organização dos times, que favorece, né, a criatividade, a produtividade e a própria flexibilidade também, né. Então, eu falo para os meus times nos quais eu participo, e às vezes estou à frente desses times, e falo também para os meus clientes, né, no sentido de transparência nesse sentido, é interessante que a gente, como gestor, né, proteja os nossos times durante a execução da sprint, né, proteja no sentido de mantê-los focados no objetivo da sprint, para que eles tenham essa oportunidade de criar, né, para que eles não sejam afetados por outros fatores, para que eles fiquem ali realmente engajados com aquele propósito, com aquele objetivo maior, e que tenham oportunidade verdadeiramente de executar a criatividade. Aí a criatividade, eu falo, por exemplo, eu visualizei lá no meu estudo do projeto uma determinada tecnologia, mas se o meu desenvolvedor tiver uma abertura e uma proatividade no sentido de buscar algo que, às vezes, em termos de codificação, vai ser mais rápido e o resultado, às vezes, até melhor, ele tem a oportunidade de mostrar isso dentro do sprint. E aí, é claro, a gente precisa criar um ambiente que favoreça isso, né? Que favoreça essa criatividade aí do desenvolvedor na busca de algo melhor para todos, né? Melhor para o resultado final do cliente, que gere maior valor para o produto, que é o que todos nós queremos. Nós como time, nós como cliente, né? Então, esse ambiente de abertura faz todo sentido numa criação melhor, né, de um produto melhor. A gente vai fazer uma abertura aí no final aí também para perguntas, né, já quero adiantar para vocês aí. E eu já queria que vocês fossem colocando aí algumas perguntas, algumas coisas que vocês veem em relação à vantagem do Scrum. Quem vive o Scrum aí, o que vocês veem mais de vantagens? Eu queria dar essa abertura aí para vocês também colocarem, porque são várias as vantagens, né? Então, eu queria que vocês... Só um parênteses aqui, né, Kênia? O parênteses é o seguinte, depois eu quero falar um pouquinho sobre como a gente está trabalhando, né, até na área de marketing a gente tem uma equipe de UX que trabalha junto com a equipe de desenvolvimento, e esse nosso trabalho, UX com desenvolvimento, a gente está trabalhando bem com uma metodologia seguindo esse framework que você passou do Scrum, né? Mas vamos lá, apresenta para a gente como que é o trabalho remoto no Scrum. Então, enquanto eu vou falar aí do trabalho remoto, reforço aí meu convite, deixem aí no chat quem visualizar aí mais alguma outra vantagem sobre o uso do Scrum, que a gente não mencionou aqui. Eu convido vocês a interagir aí com a gente e colocar aí outras vantagens mais, tá bom? Para a gente compartilhar experiências aí, tá? Bom, sobre o trabalho remoto, né, a gente quis colocar esse tópico aqui dentro do webinar, porque a gente está vivendo muito isso hoje. No caso, né, muitos de nós, até assim,
de forma imposta, né, por conta da condição que a gente está vivendo, né, de prevenção à contaminação do coronavírus. Então, muitos de nós não escolhemos trabalho remoto, né, de uma forma, digamos assim, mais voluntária, né, mas estamos vivendo isso e a gente precisa tirar proveito dessa situação, né, e a gente já está coletando bons resultados desse trabalho remoto. Muitas empresas já estão avaliando o quanto isso é possível e quantos mitos já estão sendo derrubados da questão do trabalho remoto, né? Muitas empresas já estão derrubando mitos. Eu coloquei a carinha desse cachorrinho aí, esse cachorrinho engraçadinho. Eu queria levantar a bandeira aí, tá? A bandeira, abre a câmera, hashtag abre a câmera. Eu tô cansada de falar com bolinhas, hein? A gente abriu a câmera aqui, né? Então, gente, isso bom, é uma bandeira mesmo, mas tá entre um dos itens aí, né, que a gente até falou lá no começo do Scrum. Eu acho que a interação pessoal e visual, sempre que possível, ela é muito importante, muito importante. Você consegue coletar várias coisas, e aí eu digo como gestor, né, mas isso vale também para os times, né, para os membros do time, vale para todo mundo, né. A gente consegue coletar muitas coisas através do olhar, coisas que a palavra não fala, né, a expressão facial. Então, assim, e principalmente, né, a gente tá todo mundo em casa, todo mundo isolado, ver uma carinha diferente é tão bom, né? Eu já tô sentindo saudade de todo mundo lá do escritório. Então, mesmo uma dica, mas eu acho que é algo que reforça o engajamento e levando aí do lado sério da coisa, né? Eu acho sim que é muito importante essa interação visual sempre que possível. O primeiro item que eu coloquei aí, para a gente manter aí esse ritmo aí de trabalho, estabelecer uma rotina mínima, né? Quando se fala de trabalho remoto, home office, qualquer pesquisa que você faça em termos de Google, a primeira coisa que vai vir vai ser isso, questão da rotina. Então, mesmo que você está trabalhando em casa, tem um horário para acordar, tem um horário para tomar seu café da manhã. Se possível, tenha um cantinho, né, já previsível aí para você trabalhar. Eu sei que nesse momento aí que a gente está vivendo, muita gente está se desdobrando aí para arrumar um lugar para trabalhar em casa, né? Às vezes algum está trabalhando no quarto, na sala, porque a gente não estava muito bem preparado para esse momento, mas a gente precisa ter essa rotina mínima aí durante o dia para que o nosso trabalho seja realmente efetivo. Para os gestores, para os gerentes de projetos, para os Scrum Master, eu digo que você precisa ter seu time acessível, né? Então, você precisa estabelecer aí com o seu time quais são as ferramentas que vocês vão utilizar, se é o WhatsApp, se é o Skype, se é o Hangout, enfim, quais são o Microsoft Teams, né? Quais são as ferramentas que vocês vão usar? Quais são os horários que esse time precisa estar acessível? Tudo isso precisa ser previamente combinado, né? Para que você tenha o seu time acessível, para que se você precisar dar uma orientação de forma imediata, você consiga fazer isso de forma rápida. Então, é importantíssimo ter esse time acessível. E também os membros, né, entre os times, as conversas entre os times, que fazem toda a diferença aí no resultado final. A qualidade na comunicação, né, escolher uma ferramenta que faça sentido dentro da sua realidade, seja o Skype, seja o Microsoft Teams, seja qual for a ferramenta, precisa haver uma qualidade e investir na qualidade da comunicação em termos de objetividade, né? Por exemplo, se você vai fazer uma reunião diária, manter a questão, por exemplo,
do tempo, ela continua sendo de 15 minutos, mesmo que a gente faça num grupo do WhatsApp, num grupo do Skype, manter a objetividade nessas perguntas, no que vai ser apresentado, planejar as reuniões previamente para que o comunicado seja efetivo e objetivo. E uma coisa também acredito que talvez seja um mito também em relação ao trabalho diário, em relação a essa questão da comunicação, né? E aí muitos gestores, gerentes de projetos, falam e vivenciam digamos, esse certo drama, né? Eu não vou conseguir me comunicar com o meu time de forma efetiva, eu não vou conseguir falar com o meu time, que também isso é um grande mito, né? Se o gestor, o gerente de projetos, ou Scrum Master, ele já se comunica de forma efetiva no trabalho, dentro dos escritórios, de forma física, de forma presencial, ele vai continuar se comunicando bem de forma remota. Agora, se ele se comunica mal, isso vai ficar evidenciado quando o trabalho partir para um trabalho remoto. Isso vai ficar mais evidente, essa falha de comunicação, né? Ela vai ficar com certeza mais evidente. E explorar os recursos visuais, né? Como eu falei, a questão da câmera, como uma brincadeira aí, mas eu acho bem importante. Mas não só isso. A gente usar de modelos, de gráficos, de recursos gráficos para expor melhor a nossa opinião, para expor melhor a nossa ideia, seja como gestor ou como membro do time. Então, por exemplo, quando foi interessante eu apresentar isso em termos de recursos visuais, o modelo que eu criei para mostrar a interação dos recursos, como eles se complementam, interagem, esses recursos são extremamente importantes para que a gente realmente mostre de forma efetiva, principalmente o que a gente tem em termos de ideia, né? Para que a gente fundamente melhor os nossos propósitos. As dicas que eu tinha em relação ao trabalho remoto e essa forma de manter o engajamento seriam essas. Acho que essas são dicas mínimas, né, para a gente manter o engajamento e manter a produção diária. Estou deixando aí para vocês algumas referências que a gente depois pode estar passando aí, né, Thiago? Alguns links aí, algumas referências que a gente tem desse webinar. E a gente pode estar compartilhando com vocês também esse slide, para que vocês se aprofundem. Eu me coloco aqui aberta agora, para que vocês façam as suas perguntas, ou troquem alguma ideia, alguma experiência aí com a gente. Vou fechar aqui o compartilhamento. Espera aí. Estava sem som. Eu não estava te ouvindo não, Thiago. Não, tranquilo, beleza. Estava sem som. Você tinha travado a imagem e eu tinha travado o som. Aí eu já resolvi. Igual você resolveu com a imagem, quando você estava resolvendo com a imagem, eu estava resolvendo o som. Então, assim, eu acho que deu uma queda, um pico
de gente, e aí agora o som voltou. Beleza. Eu estava falando para vocês que eu estava compartilhando o guia do Scrum para vocês. Então, já deve estar compartilhando aqui na aba de Files, que são os arquivos, aqui na ferramenta. Entretanto, eu vou compartilhar para vocês amanhã a nossa apresentação. Na quinta-feira, eu compartilho para vocês o replay desse webinar, e na sexta-feira eu compartilho também via e-mail, novamente, o manual do Scrum, tá certo? Kênia, tem algumas perguntas, o pessoal fez algumas perguntas, o Thiago Lisboa, ele fez uma pergunta aqui: é possível rodar Scrum em todos os projetos de desenvolvimento de software? Aí ele continua com a pergunta: a cultura da empresa influencia em algo? Dá para rodar em empresas que possuem uma cultura mais tradicional? Primeira pergunta, se dá para rodar em todos os projetos de software? Sim, dá para rodar. Se a cultura influencia, demais. Qual que é a terceira pergunta aí? A terceira pergunta dá para rodar em empresas que possuem uma cultura mais tradicional? Então, está bem alinhado com a questão da cultura, né? Se a empresa é mais tradicional, ela tem uma cultura mais tradicional. Eu vejo que sim, que dá para rodar em qualquer projeto de software, desde que exista um acordo prévio em relação a isso, né? Exista combinados, né? O Scrum, né, como a gente bem falou, é um framework que a gente precisa e deve acoplar outras metodologias, né? E aí vale muito as boas práticas de gerência de projetos, né? Um bom plano de gerenciamento do projeto, sim, cabe dentro do Scrum. Então, assim, a gente precisa acordar isso, né, para que a gente execute isso dentro de um projeto de software. Isso precisa ser acordado previamente. Se isso fizer sentido para o cliente, se fizer sentido para a empresa que vai desenvolver o software, se isso for bem fundamentado para ambas as partes, sim, é plenamente possível. A cultura influencia total, total. A gente precisa ter uma abertura mínima para fazer mudanças. E as mudanças, elas não acontecem do dia para a noite. Isso é fato. Elas não acontecem do dia para a noite. Ela precisa ser gradual. Não só a mudança para uma gestão mais ágil, né, uma metodologia, uma abordagem mais ágil, mas qualquer outro tipo de mudança, de processo, ela é gradual. E aí a gente precisa ter pessoas à frente disso que dê bons exemplos e principalmente que mostre resultados, né, em relação a isso. A pessoa, ou as pessoas, ou o comitê que estiver à frente disso, precisa saber que precisa mostrar resultados. Nenhuma empresa vai apostar em nada se ela não vê resultados. Isso é fato. Não sei se eu respondi a pergunta aí, Thiago. Tá, beleza. A gente teve outras perguntas, são várias perguntas aqui. O Daniel, ele perguntou como que ele pode rodar Scrum com projetos conduzidos simultaneamente em uma mesma equipe. Por exemplo, se tivesse mais de um projeto na mesma equipe, como que ele roda o Scrum? Então, a gente vive isso lá na ITS. A gente vive isso lá, né, porque as nossas pessoas são compartilhadas com vários projetos. Que bom que a gente tem vários projetos, né, porque é uma empresa muito competente. Bom, você precisa ter alinhamento com o seu time, né, e o gestor precisa fazer isso de uma forma muito clara, mas a condução é a mesma, né, por exemplo, o Scrum Master, ou a figura do gerente de projeto, se for essa figura, ou do Agile Coach, enfim, ele precisa organizar os seus times, ou dar abertura para que os seus times se organizem de uma forma melhor de trabalho, e gerenciar todos esses
fazer com que os ritos aconteçam, né, favorecer os ritos, dar abertura para que os ritos aconteçam de uma forma normal, vivenciar os valores, e vivenciar os pilares e tocar o barco, é isso aí. É muito difícil uma empresa de software ter um projeto único para tocar e ter um time só vivenciando isso. Acontece, mas é raro. Então, assim, é uma questão de organização, eu diria isso. E não deixar todos os princípios do Scrum de fora disso. Legal. Obrigado, Kênia, pela resposta. A Micaele Santos, ela perguntou se os certificados eles vão ser enviados no e-mail também. Sim, a gente vai emitir o certificado e até segunda-feira a gente vai enviar para todos que participaram um certificado de participação, né, do nosso webinar via e-mail, e quem quiser também participar do nosso grupo de WhatsApp, eu coloquei o link do grupo de WhatsApp, porque eu também vou enviar os certificados e todos os materiais e informativos nesse grupo de WhatsApp que a gente já tem do webinar, beleza? A próxima pergunta aqui, vamos lá, é do Gerson. Como lidar com projetos que foram iniciados sem Scrum e assume um novo gestor? Quais são os primeiros passos? Esse foi difícil, né? Começa a rezar, o gestor tem que começar a rezar. Ai, ai. Bom, você precisa verificar aquilo que, claro, né, que já foi feito, como que o time produz, né, de uma forma, o que foram os combinados, primeira coisa, quais foram os combinados, né, o que o time, isso aí, seja qual for a metodologia, o gerente de projeto, ou o gestor, ou o Scrum Master, ele precisa saber dos combinados, né, então, saber dos combinados, e é claro, se o projeto está em andamento, algumas coisas já foram pré-acordadas com o cliente, então, provavelmente, você não vai conseguir mudar esses acordos pré-definidos, senão você vai causar mais impacto. Então, por exemplo, se foi uma construção, digamos, em cascata, né, aquela visão de aprovar primeiro os requisitos para depois começar a desenvolver, então, minha sugestão é mantenha isso, mas mantenha uma visão de foco, né, uma visão mais enxuta sobre as coisas, comece a trabalhar de forma gradual, o que o Scrum prega, né, como guia, comece a vivenciar os valores, a colocar isso como vivência no seu time. Eu acho que os valores são uma das coisas mais importantes do Scrum e que gera maior produtividade. E isso, a gente não precisa de rito, a gente não precisa de nada. A gente precisa, no caso do Scrum Master, de dar exemplo, né? E de saber difundir isso, e o time de ter abertura para vivenciar isso. E ele tem abertura quando ele enxerga realmente propósito e sentido. Eu acho que é isso. Minha recomendação seria, mantenha o curso atual. Legal. Tem outra pergunta do Alex. Como rodar Scrum em um time de alta interferência de suporte? Alta interferência de suporte. Bom, alinhar combinados, né? Alinhar acordos. Se a questão do suporte é parte do dia a dia desse time, minimamente isso precisa estar no planejamento da sprint, né? Quanto tempo que essas pessoas gastam em suporte? A gente precisa saber disso já no planejamento da sprint. Então, não dá para eu fazer grandes metas em termos de criar novas coisas se esse time está comprometido com manutenção. Então, a gente precisa ter essa visão no planejamento de cada sprint e saber quanto que cada recurso vai estar disponível para fazer novas coisas e quanto que ele vai dispensar de tempo para dar manutenção e dar suporte. Legal. Tem uma outra pergunta da Lorena, ela falando aqui que o Scrum é simples, sim, mas difícil de ser dominado. Diante disso, se tratando da equipe,
para você, quais são os 3 maiores dores do papel como uma Scrum Master? Eita, essa foi lá, hein? Essa foi no Rino. Olha, as maiores dificuldades quando a gente fala em buscar resultados, sempre estão ligadas a pessoas, sempre estão ligadas a pessoas. A comunicação de forma efetiva, ela sempre vai ser um desafio para qualquer gestor. Eu acho que buscar uma melhoria na comunicação é algo desafiador todos os dias. Você fundamentar os propósitos, manter o time engajado, manter o time animado, mesmo quando os desafios são muito grandes, é algo muito desafiador. Porque, principalmente você como gestor, ou Agile Coach, ou gerente de projetos, você precisa ter uma automotivação, né, para não transparecer tudo isso para o time. Então, isso é um desafio diário. Lidar com as pressões do cliente, lidar com as pressões da alta direção, e com as próprias pressões que vêm do time, né, porque o time também te pressiona de alguma forma. E mesmo que seja um time de alta performance, é bom que se diga aqui, os problemas ainda vão existir, porque até em times de alta performance esses problemas existem, seja de relacionamento, seja de processos, justamente porque as pessoas estão em constante evolução. Saber lidar com a diversidade, saber lidar com as diferenças, isso para mim, como gestora, como Scrum Master, é uma das coisas mais difíceis. Eu acho que seria isso. Legal. Tem mais uma pergunta, a do Gustavo. Como fazer reuniões de planejamento de sprint ou até mesmo retro pelo home office? Tem alguma dica para que não haja perda de qualidade nas reuniões? No caso do planejamento da sprint, eu falaria que é preciso planejar o planejamento. Então, assim, normalmente na vivência do Scrum, a gente já tem, quando o dono do produto, né, que seria a melhor pessoa para isso, ele trabalhando o backlog do produto, normalmente a gente já tem uma visão muito provável do que vai entrar na próxima sprint. E, na verdade, o planejamento da sprint, a gente faz um refinamento desses itens e, às vezes, particionamento, estimativas desses itens com o time, mas a gente já tem uma visão prévia do que vai entrar. Então, minha recomendação, e a gente já fez isso lá na ITS, esse planejamento de sprint de forma remota, nessa vivência agora, né, do corona, a gente fez isso e foi efetivo. Então, planejar minimamente o seu planejamento da sprint, com o dono do produto, com o time, se for possível você participar, claro, né? E usar de recursos visuais, né? Seja um board online, que tem várias aí, o Trello, várias outras aí, o Gira, né? Usar esses recursos gráficos, ou uma planilha Excel, que seja um modelo para demonstrar esses itens de backlog que a gente está priorizando aí dentro da sprint. Ter uma boa ferramenta para que você reúna as pessoas nessa reunião online, tá atento para ouvir todas essas pessoas, dar abertura para que essas pessoas falem, e gerenciar o tempo, né, para que essa reunião seja realmente produtiva, manter o foco, deixar o objetivo da sprint claramente demonstrado no resumo do planejamento da sprint, mostrar qual é esse objetivo de forma clara, para que todos saiam dessa reunião alinhados. E acho que a revisão, ela perguntou da revisão também? Da revisão da sprint? Fazer de forma remota? Foi a sprint aqui. E a revisão? Sim, a revisão, isso mesmo. Então, o objetivo da revisão é principalmente a gente olhar o que foi feito, né?
E normalmente o time que apresenta isso. Não é um momento de teste, é um momento de exibição daquilo que foi feito e coletar o feedback das partes interessadas. Então, você também precisa planejar essa revisão, né, em que canal isso vai ser feito, como que o time vai apresentar esse incremento que está pronto, alinhar isso com o time previamente, olha, você vai apresentar isso como? Você vai acessar uma URL, você tem condição de demonstrar isso, e mesma coisa, usar uma boa ferramenta de reunião online, tá aberto para escutar o feedback das partes interessadas e mostrar o que foi feito dentro daquilo que estava planejado. O que foi atingido, o que não foi atingido. Bom, beleza, vamos lá. A gente tem mais perguntas, né? Eu vou até a última pergunta, a do Yuri, ok? Que a gente já passou do tempo, mas as perguntas que tem são perguntas interessantes, então eu vou pegar as perguntas dos próximos. O David, ele fez uma pergunta: qual a melhor forma de engajar o time em aplicar o princípio do Scrum, sendo que a cultura da empresa aponta para o tradicional e burocrático? Bom, sugiro conhecimento, a busca constante de conhecimento, seja quem for levantar essa bandeira aí dessa visão mais ágil, eu aconselho que busque conhecimento e que, de forma gradual, você vá aplicando esse conhecimento. De nada adianta, por exemplo, você ler um livro, você assistir um webinar, você assistir um vídeo no YouTube que faça sentido para você, que seja respeitável, né? E você não tente aplicar isso, você não tente coletar as suas próprias experiências, a sua própria percepção. Então, assim, buscar conhecimento e vivenciar esses conhecimentos, ter coragem para vivenciar, para aplicar e colher sua percepção sobre isso. E de forma gradual, dentro dessa empresa, você ir pouco a pouco construindo isso. Você precisa ter estratégia, você precisa saber aonde exatamente você quer chegar, precisa ter uma estratégia mínima de por onde começar, o que exatamente que você quer atingir e começar de forma gradual, respeitando sempre aquilo que a empresa já tem, respeitando sempre aquilo que dá certo dentro da empresa, para que você possa adequar isso e valorizar isso dentro do que for construído daí em diante. Porque a empresa, toda empresa tem uma história e essa história precisa ser sempre respeitada, né? Principalmente em relação às coisas que dão certo. Gradual. Então, Legal. a resposta é vá devagar, mas tenha foco. Tenha foco. O foco é bom. Legal. O Gustavo, ele novamente fez aqui uma pergunta: os testes de chamada e customizações do sistema devem ser considerados no sprint correto? Porque os testes voltam com erros, a entrega é prejudicada, já que, em alguns casos, os testes não são considerados no escopo. Essa foi boa. Então, você precisa ter claro aí no seu time o que é a definição de pronto. Primeira coisa é isso, é alinhar a definição de pronto. O que é a definição de pronto? É um software testado ou não? Deveria ser um software testado, minimamente testado. E isso tem que ser planejado dentro da sprint. Esse teste mínimo, ele precisa ser feito pelos membros do time, né? Não necessariamente você precisa ter um papel de tester, até porque a gente não gosta muito de falar de papéis específicos, né? A gente fala de equipes multidisciplinar, mas você precisa saber o que precisa ser testado e ter foco na qualidade. A gente precisa sempre estar comprometido com a qualidade do produto, porque senão não flui. Isso faz parte da evolução de um time de alta performance. Então, você precisa colocar isso como valor para o seu time, qualidade. E
e colocar essa questão de definição de pronto aí, os testes, quais testes precisam ser feitos para que seja considerado um produto pronto. Isso é fundamental. Legal. O Ícaro, ele tem uma pergunta aqui. Como trabalhar com Scrum na dinâmica onde o time do projeto é composto por analistas do cliente e também por analistas do fornecedor? Analistas do cliente, analista do fornecedor. No caso, o fornecedor seria o time que está produzindo o produto, né? Na verdade, eu acredito que seja o time, um time interno da empresa e um time externo da empresa, que seria um fornecedor. Ou o contrário, claro. Eu acredito que você tem que encarar todos como membro do time. Tem que encarar todos como membro do time, e isso faz muito sentido no ambiente do Scrum, né? O cliente, seja o cliente aí, se for um cliente realmente que está pagando por essa produção, ou que comprou esse software, ele tem que ser visto como parte do time, porque é ele que, na maioria das vezes, traz os feedbacks mais assertivos. Então, é enxergar todos como membros do time, e, como membros do time, cada um tem a sua responsabilidade, né? Cada um assume suas responsabilidades. Então, acho que é isso, enxergar todos como membro do time. Seria como se tanto o cliente quanto o fornecedor fossem um ser só, né? Onde tanto a equipe do cliente quanto a equipe do fornecedor, ela é vista como uma única equipe trabalhando em sintonia para o projeto. Seria mais ou menos isso. Isso aí. Todo mundo unindo forças para gerar um produto de alto valor. Isso é um exemplo que na equipe de marketing a gente trabalha muito, e na minha concepção dá muito certo, porque tem pessoas boas dos dois lados, tanto do lado do cliente quanto do lado do fornecedor. Eu acho que essa união de forças dos dois lados traz muitos pontos positivos, muito mais positivos do que a gente imagina quando a gente faz isso. A gente pega profissionais capacitados de todos os lados. Vamos para a próxima pergunta. O Gerson, ele perguntou aqui: Scrum se aplica somente à implementação de novos requisitos ou se encaixa também em tarefas de manutenção diária? Pois, em casos de manutenção, acho muito difícil ter um sprint fechado sem imprevistos. É difícil realmente um sprint sem imprevistos. E aí, de novo, vamos falar de acordos, né? Acordos prévios. Você vai trabalhar da mesma forma, você precisa ter um objetivo em relação àquele sprint. Esse objetivo precisa ser alinhado com todas as partes envolvidas, e você precisa alinhar com essas partes quais são os imprevistos que a gente vai tratar de forma imediata e quais não serão tratados de forma imediata, né? Que a gente vai tratar, por exemplo, num próximo planejamento de sprint, que vai ficar no backlog do produto. Em geral, os erros que são impeditivos no produto, eles precisam ser tratados de forma imediata dentro do sprint. Em geral, é assim que a gente trabalha. E aí entenda erro impeditivo como aquele erro que impede totalmente a continuidade do meu trabalho. É aquele erro que aparece aquela mensagem que ninguém entende o que está escrito na tela, enfim, é aquele que para total. Então, isso precisa ser tratado de forma imediata. Os demais itens, a gente costuma colocar no backlog do produto, e já colocar uma determinada prioridade e conversar sobre isso no planejamento da próxima sprint. Legal, interessante. O Yuri, ele fez uma pergunta. Eu disse que a pergunta final seria do Yuri, mas tem depois uma pergunta da Fernanda que, assim, eu acredito que seja rápida de responder, então eu vou até a última pergunta que teve. Ele fez a pergunta: o cliente final deve participar em qual cerimônia dentro do Scrum? Bom, o cliente final, de forma tradicional aí pregada pelo guia do Scrum, ele participa somente da revisão da sprint.
Isso é o que é pregado pelo Scrum, né? Pelo guia do Scrum, Scrum Guide. Então, ele participa na revisão da sprint para dar os seus feedbacks e já para dar uma linha de direção dos próximos passos. Mas, assim, a gente tem abertura, e o guia dá essa abertura para isso, para que no planejamento da sprint a gente possa convidar especialistas para participar desse planejamento. O planejamento da sprint, que normalmente é só pelo time Scrum, né? Scrum Master, dono do produto, e time mesmo. É uma reunião exclusiva do time Scrum, mas dá abertura para que a gente convide especialistas. E se esse especialista é a parte principal interessada, faz todo sentido eu convidar essa pessoa para participar do planejamento. Não há por que não convidá-la a participar. E os demais ritos são internos do time, que é, no caso, a reunião diária, né, que é uma vivência, normalmente, de 15 minutos diário, precisa ser no mesmo horário, no mesmo local, para que tenha consistência. E aí, eu queria até falar sobre a reunião diária, sobre uma pergunta que, na minha visão, eu acho extremamente poderosa, como gestor, e aí que também mostra autonomia e confiança para o time, que eu queria fazer um parênteses aqui na pergunta aqui desse participante. Uma pergunta que eu gosto muito na reunião diária, que é virar para um membro de um time e falar: fulano, o que é que você fazer hoje como meta, em busca da nossa meta? Essa pergunta... Kênia, Sim. Travou na hora que você fez a pergunta. Não sei se travou para o restante, mas travou para mim. Você consegue repetir? Eita, pessoal, eu acho que a Kênia acabou de cair. Digam para vocês se a Kênia ela caiu para vocês também, ou apenas para mim. Pessoal, aqui, quem a Kênia caiu, diga sim. Kênia, voltou? Caiu, né? Não, pessoal, então assim, eu vou aproveitar que ela caiu, o nosso webinar... ela voltou. Então, vamos terminar com essa pergunta dela que eu fiquei curioso. Ela saiu da sala, voltou. Tá me Fiquei vendo? curioso com a sua pergunta. Uhum. Então, eu acho uma pergunta poderosíssima da reunião diária é você virar para um membro do time e perguntar para ele: fulano, o que você vai fazer hoje em busca da nossa meta, né, a meta da sprint? Essa pergunta ela é tão poderosa porque, primeiro, você não precisa dizer para as pessoas o que elas vão fazer, você mostra confiança nessas pessoas e você tem um feedback imediato se o objetivo da sprint está claro para todos. Porque se a pessoa responder isso de forma satisfatória, você vai perceber que o objetivo da sprint está claro para todos. E você mostra autonomia, mostra, né, que você confia na pessoa para que ela tenha autonomia de responder aquilo que ela vai fazer hoje. E você foca no hoje, né? Então, é uma pergunta, na minha visão, muito poderosa. Conseguiu Beleza. acompanhar? Eu caí de novo. Conseguimos. Não, agora não caiu. Só que assim, eu estava quase fechando o webinar, né? Porque era até 8h30, só que com as perguntas e com as respostas estava muito bom e as pessoas, a gente tem até agora 45 pessoas, foram 80 pessoas nesse webinar, 45 ficaram, então a metade ficou depois do horário, que é 8h30. Eu ia entrar na última pergunta, né? Na pergunta da Fernanda, só que... É muito importante, né, Tiago?
Estava muito envolvente, só que como, assim, a internet deu uma oscilada e já passamos quase meia hora do tempo previsto, eu vou agradecer, né, e fechar. Vou agradecer tanto a você quanto aos participantes aqui que participaram, engajaram, fizeram perguntas, comentaram. Eu achei muito legal esse webinar. A Fernanda falou, não. Você consegue, vai, seja rápida. Tem alguma ferramenta de retrospectiva para indicar? Bom, de cabeça eu não vou saber te falar, Fernanda, mas posso te enviar aí. Sei que existe. Mas assim, a retrospectiva é algo muito introspectivo mesmo do time, né? Então, assim, existem algumas dinâmicas, né, que você pode aplicar para que ela seja mais divertida, mas o grande foco da retrospectiva é você coletar, saber do time aquilo que foi bom e aquilo que foi ruim, e estar aberto para melhorar, né? Colocar pelo menos um dos itens aí que o time falou que está ruim no próximo sprint e tentar melhorar. Colocar isso como alta prioridade. Beleza. Respondemos todas as perguntas, aí não deixamos. A Fernanda, conseguimos responder? Foi legal? Não deixamos ninguém sem a pergunta ser respondida. Pessoal, muito obrigado. Kênia, muito obrigada por toda a participação de todos. E até o próximo webinar. Mês que vem, como todos sabem, alguns são novos, outros já estão aqui. Todos os meses a gente faz um webinar com algum assunto sobre tecnologia. E no próximo mês a gente vai fazer um webinar. Até o meio do mês a gente sempre consegue fechar o participante e a gente avisa a todos vocês que já participaram dos nossos webinars e estão participando, qual é o próximo webinar. Toda semana a gente está fazendo uma live no nosso Instagram, então, quem quiser saber mais coisas, mais informações sobre tecnologia, a gente faz uma live no nosso Instagram, toda semana. Nessa semana vai ser na sexta-feira. E a gente vai avisar todos vocês também sobre a live. Quem quiser seguir o nosso Instagram, eu estou colocando o Instagram aqui no chat para seguirem nosso Instagram, para quem quiser ficar por dentro das lives que a gente faz toda semana. E o webinar mensal, a gente também vai avisar para vocês via o e-mail e pelos grupos que vocês participam desse ou dos outros webinars. Muito obrigado e boa noite, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado, Thiago. Boa noite. Satisfação estar com vocês. Até mais, boa noite. Até mais. Falou. Catarina, vamos avisar no WhatsApp também. Tchau.